Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou falar da radiação gama, porém eu vou mostrar uma grande aplicação que é no processo de esterilização. A gente já falou aqui no canal sobre essa radiação gama, suas características, algumas aplicações, alguns cuidados, mas hoje a gente vai para uma parte específica que são os processos de esterilização utilizando a radiação gama. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, porque aqui você aprende muito mais em relação ao uso das radiações, física das radiações, proteção radiológica e muito mais, porque aqui a gente fala de tecnologia. Então vem comigo, vamos para esse vídeo então entender aí mais sobre essa radiação gama. Bom, então vamos relembrar aqui só alguns pontos aí referente à radiação gama. Ela é uma radiação nuclear, ela tem alta energia e tem alta frequência e tem um curto comprimento de onda, assim como a gente já abordou também num vídeo aqui do canal falando sobre radiação eletromagnética, pois a radiação gama é uma radiação eletromagnética. E nesse processo, na proposta desse vídeo, que é falar de esterilização, o material radioativo, ou seja, a fonte radioativa utilizada com essa finalidade é o cobalto 60. Esse cobalto 60, ele não é encontrado na natureza, ele é um material artificial. Ele é produzido num reator nuclear. A partir do quê? A partir da irradiação do cobalto 59 com nêutrons rápidos. E esse cobalto 60, ele vai produzir duas gamas muito importantes com duas energias, uma com 1.17 e uma com 1.33. Aproveitando que a gente está falando aqui da radiação gama, esse cobalto 60 também ele é utilizado na radioterapia. Alguns locais ainda utilizam o cobalto 60 como fonte para tratamento de pacientes da radioterapia. Muitos locais já não utilizam mais, utilizam sim o acelerador linear, mas ainda existem poucos lugares que utilizam o cobalto 60. Então a esterilização é um processo que efetivamente mata e elimina os micro-organismos, fungos, bactérias e vírus. E esse processo ele vai depender de qual é o propósito, então qual é o propósito da esterilização, e também vai depender do tipo de material que é esterilizado. Então não existe uma única dose e também não pode se irradiar todos os tipos de materiais. Então depende de qual material, depende do objetivo que se quer com a esterilização. Vou te mostrar um pouquinho mais aí ao longo desse vídeo. E a gente não pode esquecer que esse não é o único processo de esterilização. Existem outros, eu listei aqui só para chamar atenção e você saber que também temos outros meios para esterilizar os materiais, como método quente e seco, esterilização por vapor pressurizado, óxido de etileno, formaldeído, gás de plasma, ácido pentacético e aí a nossa que a gente vai falar aqui hoje, que é o feixe de elétrons e gama. Então esse processo é mais um dos métodos utilizados para esterilização. E aí, a questão do uso da radiação gama requer alguns cuidados, existe legislação, existe uma série de recomendações que devem ser seguidas. Então, a gente tem aí a faixa de energia característica dessa radiação entre 1000 electrovolts ou 1 kV até um limite máximo de 30 MeV, que significa 30 milhões de electrovolts. Para que esse controle? Justamente para a gente evitar radioatividade, ou seja, produzir alguns elementos radioativos a partir deste processo. Então é proibido utilizar a radiação gama acima de 5 MeV e quando se utiliza o feixe de elétrons, não pode se utilizar feixe de elétrons acima de 10 milhões de electrovolts. Tudo isso para não induzir a radioatividade naquele material, porque já com essas energias e dependendo do material, isso pode ocorrer. Então existe aí um limite de segurança. Por isso que os alimentos que são irradiados, eles não vão ser radioativos justamente por causa desse limite de uso. E também não se pode usar uma energia menor que 0,2 milhões de electrovolts. E aí a gente tem a instalação. Então aqui está um exemplo, eu quero chamar a atenção de você justamente aonde a fonte está
instalada. Então veja que ela fica abaixo do solo, justamente para utilizar o solo como uma blindagem natural, porque aí a gente tem uma fonte de altíssima atividade. Então veja que as instalações comerciais aí que utilizam o cobalto 60 vão trabalhar entre 0,3 a 3 milhões de Curie. Só lembrando que 1 Curie já é uma atividade altíssima. Quando eu tenho 1 Curie, nós vamos ter 3,7 vezes 10 elevado a 10ª desintegrações por segundo. Então já tem um valor elevado de desintegrações. Imagine então trabalhar aí no máximo até 3 milhões de Curie, que é utilizado numa instalação comercial. Quando se utiliza os feixes de elétrons, aí os aceleradores vão gerar entre 10 a 100 kW para esses feixes, e o feixe vai ter uma energia entre 8 a 10 milhões de electrovolts. Então nessa figura aí a gente está vendo o sistema que vai conduzir o material, aquela mercadoria, o produto que vai ser esterilizado, ele vai conduzir por esteiras. Esse produto vai passar com uma determinada velocidade, num determinado tempo, próximo da fonte, receber aquela radiação gama, que aí vai ser determinado para o tipo de objetivo da esterilização e também para aquele tipo de alimento. Então tudo é muito controlado. E aí eu estou mostrando uma outra figura aqui, que a gente tem lá embaixo. Então essa fonte ela fica armazenada numa piscina, então a água também funciona aí como blindagem. Então essa fonte que a gente viu que vai entre 0,3 a 3 milhões de Curie tem que ter uma blindagem. Dentro dessa instalação tem uma série de sistemas de segurança para evitar que acidentalmente uma pessoa fique presa aí nesse local onde ocorre o processo de irradiação. Então existe uma série de controles aí de segurança para que ninguém receba aí uma dose letal durante o período de trabalho daquele indivíduo. E aí vamos ver as aplicações, quais são os tipos de materiais, o que pode ser irradiado. A gente sabe que tem especificamente irradiação de alimentos, mas também tem outras coisas que podem ser, outros materiais que podem ser irradiados, como implantes, as seringas, bags de sangue, luvas, os fármacos, até mesmo cosméticos são irradiados para serem esterilizados. Então, quando a radiação ela passa por esses materiais, ela vai quebrar as ligações químicas de micro-organismo para eliminar qualquer tipo de micro-organismo que exista ali naquele material. E aí, pensando nos produtos alimentícios, existe um problema, que é a variação da radiosensibilidade dos diferentes micro-organismos nos produtos alimentícios. Então, uma dose ela não resolve um problema de radiação, por exemplo, no morango, não resolve o problema de brotamento na batata. Então a gente precisa ter doses adequadas para cada um dos objetivos que a gente quer nesse processo de esterilização. Então, para resolver esse problema, a Agência Internacional de Energia Atômica, ou seja, a IAEA, ela propôs aí, através da sua comissão, os modos de radiação para esterilização. Então existe uma classificação e essa classificação tem doses. Então agora eu vou te mostrar quais são as doses para os diferentes objetivos. Então muita gente tem dúvida, mas quanto é que recebe, né, um alimento? Quanto de dose ele recebe? E aqui eu quero chamar a atenção, antes da gente começar a ver isso, eu quero chamar a sua atenção que uma dose letal da radiação gama para um indivíduo, para um ser humano, de corpo inteiro, se ele receber uma dose entre 4 a 5 grays de corpo inteiro, essa dose leva esse indivíduo à morte. Então esse seria o nosso limite de dose aí. E aí eu quero te mostrar as doses que são utilizadas para esterilização. E aí lembrando que essa dose que eu coloquei letal é de corpo inteiro. É uma dose de corpo inteiro, porque a gente sabe que para radioterapia as doses são maiores do que esse valor. Então, cuidado para não confundir dose de corpo inteiro com uma dose em uma determinada região, que aí tem limites maiores. Então, vem comigo para ver aí essas doses. Então, o primeiro processo aí é radicidação. E aí, esse
Esse processo ele tem como objetivo retardar a deteriorização de carnes, por exemplo, carnes frescas, pasteurizar sucos e fazer então a supressão seletiva de micro-organismos. Então, o limite de dose, aí, o intervalo de dose é entre 4 a 6 mil grays. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Então, veja. E aí, lógico que isso é calculado baseado na massa, tem os cálculos mais específicos, mas aí é para você ter uma ideia do intervalo de dose recebida com esse objetivo, e aí é chamado radicidação. O próximo, então, é radurização. Nesse processo, qual é o objetivo? Inibir brotamento, por exemplo, de batata, de cebola, alho. Vai retardar o período de maturação de frutas, né, do morango, do mamão. Faz então o controle de infestação por insetos e ácaros nas farinhas, nos cereais e até mesmo nas frutas. E a dose utilizada para esse objetivo é entre 6 a 10 mil grays. Por isso que tá aí, 6 a 10 quilograys, que significa, lembrando que o quilo significa 1000. Então, entre 6 a 10 mil grays. E o próximo aí é a radapertização. Então, vai fazer esterilização de carnes, dietas, por exemplo, de pacientes que se alimentam por sonda e aqueles produtos que são processados. Então, aí as doses já são maiores, entre 10 a 50 quilograys. Então, essa é a dose com esse objetivo. E esse nome, radapertização, ela vem em homenagem a Nicolas Appert, que desenvolveu o processo de esterilização aí, utilizando a esterilização térmica. Então, por isso recebeu esse nome, porque eles adaptaram ao uso da radiação gama. E aí, aqui por fim, eu trouxe essa tabela para a gente ter uma ideia aí geral das doses de radiação ionizante que são usadas na esterilização de alimentos. Então, veja aí, com o produto, a gente tem uma tabela da dose, tem qual é o propósito. Então, eu tenho certeza que você não conhecia aí esses valores. Então, esse conhecimento aqui ele é muito importante para ampliar o seu conhecimento. E não só conhecer, não só saber de forma muito rasa que a radiação é usada para esterilização, mas com quais objetivos, quais são as doses utilizadas. E esse é o objetivo aqui da academia, te trazer esse conhecimento e com profundidade. Então veja aí que, por exemplo, para batata, cebola, a gente tem doses entre 0,05 a 0,15 quilograys para inibir o brotamento. Aí é só esse propósito. Lá a gente viu doses diferentes, mas que tinham mais propósitos. Então, só com esse propósito é essa dose. Grãos e frutas, 0,15 a 0,5. Aí é controle de pestes. Então, aqui a gente está colocando propósitos bem específicos. Frutas e vegetais, 0,5 a 1 quilogray. Maturação lenta. Morangos e vegetais, 1,5 a 3 mil grays. Estender a vida. Frango, camarão fresco ou congelado, entre 2 a 5 grays para destruição de patógenos. Produtos alimentícios, entre 2 a 10 para melhorar as propriedades. Nos temperos, entre 10 a 50 para desinfecção. E aí, produtos dietéticos, 30 e 50 quilograys para esterilização. Então, eu espero que você tenha aí gostado de aprender um pouco mais sobre as aplicações da radiação gama e aí especificamente nesse processo de esterilização, usando os diferentes propósitos e entender um pouco mais de quais são as doses aí utilizadas. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo, eu vou gostar muito de saber se você gostou, se esse vídeo é importante para você, se você quer ver mais coisas aqui sobre esses conteúdos. E aí eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!